O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Estados Unidos propõe plano de transição política para a Venezuela sem Maduro nem Guaidó. Então, meu caro Matias, esse plano foi, do final de março ainda, tá? 31 de março, ou seja, já se passaram 10 dias dele, ainda não tivemos grandes movimentos, grandes alterações, que é basicamente o seguinte, né? O Secretaria de Estado dos Estados Unidos publicou a Democratic Transition Framework for Venezuela, né? Estrutura para a transição democrática para a Venezuela. Quem quiser pode ler na íntegra no site do Departamento de Estado. Não é um documento grande, tá? Pelo contrário. E o documento ele tem algumas pegadinhas, digamos assim, alguns detalhes. Um deles é que no último programa, né, a gente até mencionou isso, você até brincou que queria recompensa lá porque deu um endereço do Maduro. Mas, né, o Maduro ele foi acusado formalmente, né, de envolvimento com narcotráfico pelos Estados Unidos. Junto com isso, os Estados Unidos iniciou o que eles classificaram como a maior operação antidrogas da história, pelo menos segundo, né, o seu governo, e colocaram ali destroyers, navios de patrulha, aviões de monitoramento, tudo mais ali nas águas do Caribe, nas costas da Venezuela e da Colômbia, segundo o governo dos Estados Unidos, para evitar que traficantes se aproveitem, né, da pandemia, né, para ganhar dinheiro e tudo mais. Porque a acusação é justamente de que a Venezuela serviria de rota de passagem da droga, né? Porque o país não seria um produtor, no caso, sim, o seu vizinho ao oeste. Isso, a Venezuela não... Né, a coca só é plantada basicamente Peru, Bolívia e Colômbia, né, por uma questão ali tanto climática quanto histórica. E a produção se concentra basicamente na Colômbia, né? Isso, a produção pelo menos para consumo externo. Vamos dizer, né? O refinamento. E aí, quando a gente olha para essa missão, algumas pessoas falaram até que poderia ser ali o prenúncio de uma intervenção militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, o que, ao meu ver, nesse momento é muito improvável. Por quê? Porque dos 11 porta-aviões americanos, 7 estão fora de combate, né? 6 estão passando por reparos e atualizações e 1 está com uma epidemia de coronavírus, como a gente mencionou. Então, não tem nenhum porta-aviões dos Estados Unidos no Caribe hoje. E a doutrina militar dos Estados Unidos prega, né, o apoio aeronaval. Então, os Estados Unidos não vai fazer uma intervenção na Venezuela sem porta-aviões, mesmo tendo ali bases próximas e a Colômbia fazendo fronteira, mas na atual situação isso seria um pouco improvável. Junto com esses elementos, então assim, a gente tem o primeiro elemento que é o narcotráfico. Aí vem o segundo elemento, que é a pandemia do coronavírus, claro, né? A Venezuela já tem casos, a Venezuela já tem mortos oficialmente, o país tem um problema para conseguir recursos e divisas em moeda forte. A Rússia e a China já mandaram testes, mandaram equipamentos, e principalmente a Venezuela sofre com um problema de falta de profissionais de saúde. Uma estimativa do governo colombiano, né, ou seja, não é exatamente uma estimativa completamente, né, distanciada, mas foi de que pelo menos 20 mil profissionais de saúde da Venezuela se assentaram em outros países sul-americanos. Tá? Aqui, quando eu falo profissionais de saúde, estou falando médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, dentistas, enfim, todo tipo de profissional de saúde. Então, e que foram para o Chile, foram para a Colômbia, até porque normalmente são profissionais que vão conseguir encontrar, né, trabalho de forma talvez mais fácil do que um profissional pouco qualificado. Então, a Venezuela agora ela também vai passar por um processo de falta de cérebros, né, uma coisa que a gente já mencionou. E aí, que eu quero, né, e aí entra essa proposta dos Estados Unidos. Né? Em suma, qual é a ideia? É formar um governo de transição em troca do progressivo fim das sanções. Esse governo de transição seria formado, né, por um conselho, né, um conselho de Estado, que seria formado por 5 pessoas. Tá? 4 deles seriam compostos pelos partidos que têm mais de 25% dos assentos na Câmara Nacional, e um deles tem que ser um governador de estado. Todos os outros partidos que têm mais de 25% teriam que aceitar os indicados. O que isso quer dizer? Que tanto o PSUV, né, do Maduro, e a coalizão do Guaidó teriam, entre aspas, um poder de veto em relação a quem fosse para esse conselho, tá? E escolheriam, né, os integrantes. E aí esses 4 integrantes escolheriam um 5º integrante, que seria o secretário-geral, o presidente interino, até a realização de eleições. Esses membros do Conselho de Estado não poderão ser candidatos nas próximas eleições e não podem ter reivindicado a presidência em anos anteriores. Ou seja, não pode nem ser o Maduro nem o Guaidó. Nem o Capriles. Acho que nem o Capriles também. Então, assim, não poderiam nem ser candidatos, nem pessoas que, nos termos do documento, reivindicaram a presidência. Fica a dúvida do Leopoldo Lopes, né? O Leopoldo Lopes, acho que ele não gostaria de ser parte do Conselho de Estado, porque ele gostaria de ser candidato, né? Então, esse Conselho Transitório realizaria as próximas eleições. E nesse período, né, começaria uma progressiva retirada das sanções, tá? Sobre o governo, sobre o PDVSA, sobre indivíduos e ex-integrantes do gabinete do governo, tá? Enfim, propõe ali uma espécie ali de pizza de anistia. As eleições seriam realizadas com o apoio, né, da comunidade internacional. Seria criada uma comissão de verdade e reconciliação para investigar atos de violência que ocorreram desde 1999, né, a data da Constituição, a data da atual Constituição. Os 5 integrantes da comissão seriam selecionados pelo secretário-geral das Nações Unidas, com consentimento do Conselho de Estado, e seria adotada uma lei de anistia cobrindo crimes políticos e crimes derivados de função, exceto crimes contra a humanidade. Aqui entra uma das possíveis pegadinhas. Por quê? Esse é o item 10 da proposta. Se você ler todos os itens, você vai chegar ao item 10 com a impressão de que os Estados Unidos está propondo uma grande pizza, incluindo o Maduro na pizza, né? Dizendo que, olha, sanções dos indivíduos que reivindicaram a presidência também serão retiradas e tudo mais. Só que o Maduro é acusado de narcotráfico pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos interpretam o narcotráfico como um crime contra a humanidade. Tem países que não adotam essa interpretação, não há uma interpretação rígida, digamos assim. Você tem algumas coisas unânimes, como, por exemplo, tortura, genocídio,
né? Mas narcotráfico, os Estados Unidos falam que é crime contra a humanidade. Alguns países dizem que não. Então, como é que ficaria, né, em relação a isso? Ou seja, essa é uma das possíveis, entre aspas, pegadinhas. E aí o outro detalhe que eu acho muito interessante é que é o seguinte: o documento tem 13 itens e aí ele tem um subcapítulo escrito garantias, que diz que as autoridades dos estados e dos municípios vão continuar nos seus postos durante o período de transição das eleições e o alto comando militar, incluindo aí ministro da Defesa, vice-ministro da Defesa, comandante de cada uma dos ramos das Forças Armadas, também vão continuar nos seus postos durante o governo de transição. Ou seja, está meio que dizendo para os militares venezuelanos: olha, a gente não vai partir para cima de vocês. Vocês vão continuar aí onde vocês estão, no governo de transição. A gente vai criar comissão de verdade ali, com uma possível anistia, né? Fala assim: a Assembleia Nacional adotará uma lei de anistia consistente com as obrigações internacionais da Venezuela, tá? Então, assim, tá jogando a isca para quem eles sabem que tem o poder de derrubar ou não o Maduro, que são as Forças Armadas. Falando: olha, a gente não vai partir para cima de vocês, vocês vão ficar aí durante o governo de transição e pode ter anistia, né? Essa grande pizza que infelizmente é uma tradição no encerramento de governos militares, especialmente aqui na América Latina. Então, assim, é uma proposta que ela, como eu disse, ela parece só uma pizza ali, uma transição e tudo mais, mas ela, em troca do fim das sanções, com novas eleições, mas ela tem esses dois detalhes, né, sobre a acusação de narcotráfico e sobre o papel dos militares venezuelanos, que acho que são muito importantes de ficar de olho. E tem um terceiro detalhe que coloca que todas as forças de segurança estrangeiras deveriam ir embora da Venezuela imediatamente, a não ser que a Assembleia Nacional aprove com 3/4 dos votos, né? Uma maioria mais do que qualificada. Por quê? Porque eles sabem que esse número nunca vai ser alcançado por ninguém. Então a Assembleia Nacional não vai autorizar a presença de forças russas na Venezuela. Só que, o que são forças de segurança estrangeiras? Porque entra aquilo lá que a gente falou antes, o que parece óbvio, né, quando você coloca no papel, nem sempre é tão óbvio assim. Porque parte das forças russas na Venezuela não são militares russos que estão ali a mando sob a autoridade do Estado russo. Estão em exercício. E muitos deles são mercenários, né? São agentes de segurança privados, né? São consultores. Ah, sim, não. Então, isso no caso de ex-militares, né? Mas também a gente repercutiu ano passado, principalmente, dos exercícios de tropas russas regulares. Sim, sim. Mas, então, assim, isso também fica um pouco vago, né? Permite ali algumas interpretações um pouco abrangentes. De qualquer maneira, né, foi feita essa proposta. A principal troca, né, é o progressivo levante das sanções. E uma outra notícia recente da Venezuela, interessante, em relação à Venezuela, é que a gigante russa, a Rosneft, ela repassou todos os seus ativos na Venezuela para o Estado russo, supostamente para proteger os seus sócios privados de eventuais sanções dos Estados Unidos. Só que, de qualquer jeito, quando você tem uma das maiores empresas do mundo, né, tirando suas operações no país, acaba também sendo interessante de ficar de olho. Mais sobre a Venezuela, meu caro Matias? Bem, então a gente cruza a Colômbia em direção ao Equador, né, que também durante a pandemia surge aí um fato político novo
justamente no momento, né, de que a população está em isolamento social, né? No caso, a Corte Equatoriana condenou o ex-presidente Rafael Correa a 8 anos de prisão por esquema de propina. Isso, ele teria recebido, né, ele e 17 colaboradores teriam recebido 7 milhões de dólares entre 2012 e 2016 de empresas construtoras estrangeiras. Entre elas, uma teuto-brasileira. Exatamente, é mais um caso do Odebrecht-Quistão, né? Só que aqui é o momento em que a gente cita novamente o julgamento em absente, né? Porque o Rafael Correa, ele está em Bruxelas, né? Ele alega perseguição política, né? Ele disse que tudo que está ali é mentira. Só relembrando para os ouvintes mais novos, né? O Rafael Correa, que foi o principal cabo eleitoral do Lenin Moreno, que é o atual presidente, que foi vice do próprio Correa, logo já nos primeiros meses de governo houve diversos desentendimentos e o Lenin rompeu. O Lenin rompeu, ficou, né, voltamos aqui 100 anos no tempo. Então ele alega que é uma perseguição política, porque ele sequer participou, né, do julgamento e tudo mais. E o principal, a sentença inclui a perda de direitos político-eleitorais por 25 anos. Ele disse, e aí o Correa, né, na sua nota disse, era isso que queria, manipular a justiça para conseguir que eu ficasse de fora das urnas. Eu estou bem, fico preocupado com meus companheiros. E ele disse que a única prova material contra ele teria sido um depósito de 6 mil dólares na sua conta bancária, que ele disse que foi um empréstimo de um fundo partidário. Então, assim, a gente não está aqui dizendo quem é inocente e quem não é. O fato é, ele foi julgado em absentia, que é algo que normalmente não é tolerado, considerado no direito internacional. Tem países que aceitam, tem países que não é unanimidade. E vai se tratar de uma retórica política, novamente, né? Vai ser o governo equatoriano falando, olha, o Correa e os seus integrantes do governo aceitaram milhões em propinas, e o Correa falando, olha, eu estou sendo vítima de uma perseguição política, tanto que eu fui julgado sem sequer estar presente, já que eu estou aqui asilado em Bruxelas. É bom lembrar, ele não está em Bruxelas apenas como turista, digamos assim. Ele pediu abrigo na Bélgica por conta do processo. Então, também tem esse detalhe, e que vai acabar se tornando, né, mais uma disputa política em relação ao Odebrecht-Quistão, como acontece em vários outros países. E ele está na Bélgica por uma questão matrimonial, né? Já que a esposa dele é uma cidadã belga, a Anne Malherbe Gosselin. E eles se conheceram justamente quando ambos estudavam na Universidade Católica da Lovânia. Do Equador, a gente continua ali no antigo território dos Incas, vamos até o Peru, onde o país foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, o famoso Pacto de San José da Costa Rica, que todo estudante do direito internacional tem que saber de cor e salteado. O país foi condenado por uma detenção arbitrária e violência sexual contra uma pessoa transexual, a Azul Rojas Marim, que estava em custódia em 2008, e ela foi agredida e novamente sofreu violência sexual por 3 policiais. A sentença disse que ela foi detida de forma arbitrária, sem razão,
baseada em discriminação devido sua aparência e orientação sexual. Consequentemente, a Corte declara o Peru responsabilizado internacionalmente pela violação dos direitos dela e que o país, o aparato de segurança peruano é marcado por fortes preconceitos contra a população LGBT, incluindo aí a manifestação a manifestação desse preconceito via atos violentos de agentes do Estado. Tá? Peço desculpa aí ao pessoal pela leitura meio truncada, que eu estou lendo em inglês. Por isso, o governo peruano vai ter que pagar uma indenização a ela, fornecer tratamento psicológico e adotar novos protocolos para investigação de ataques contra a população LGBT. Tá? A representação dela disse que a decisão ela é um marco, né, groundbreaking, dizendo que não apenas determina que o Peru repare os danos causados a ela, mas também tente impedir que esses crimes se repitam. Né? Já a vítima, Azul Rojas Martín, disse que ela não tinha palavras para descrever como ela se sentia e que depois de muito tempo uma corte finalmente acreditou no que ela disse. Então, tá aí essa sentença em relação ao Peru e, como a própria representante disse, que sirva para que não se repita, principalmente. E do Peru, vamos até o Paraguai, Brasil, tríplice fronteira, em que o Ronaldinho foi liberado para ficar em prisão domiciliar no Paraguai, depois de pagar ali uma fiança de $800 mil, tanto para ele quanto para o seu irmão, $800 mil cada um, tá? E aí vocês podem se perguntar, não, mas peraí, Felipe, como assim prisão domiciliar no Paraguai? O Ronaldinho não mora no Paraguai. Ele não tem imóvel em Assunção. Aparentemente, porque a gente saiba. É bom frisar isso, que a gente saiba. Tem isso. Mas, de qualquer jeito, ele vai ficar em um hotel cuja diária mais barata, né, ela sai por $300, tá? Só que ele vai ficar na cobertura. Então, ele vai ter uma piscina privada, inclusive, né? Então, né, convertendo em valores de hoje, né, a fiança dos dois deu mais ou menos R$8 milhões e a diária mais barata do hotel dá mais ou menos R$1.500. Imagina a da cobertura, né? Então, tá aí, vai esperar o julgamento agora no hotel. Ele que assim, cara, eu vou repetir um pouco o que a gente falou antes desse caso, né? Que além de ser um caso de direito internacional, além de ser um caso, né, da fronteira brasileira e tudo mais... Envolve o embaixador do turismo do Brasil. Também tem isso, né? Mas que assim, realmente a impressão que dá é que o Ronaldinho, ele não tem muita ideia das coisas que estão acontecendo ao redor dele. Porque ele tá sempre... A cara dele parece que ele tá sempre de boa. Entendeu? Eu acho que ele, sei lá, pode estar pegando fogo ao redor dele, sei lá, cadeira elétrica, e ele mais tá um lá rolê, de boa. É mais um rolê que ele tá dando aí. Aí, e claro, tem a parte positiva disso, né? Então, por exemplo, ele, pelo que eu vi, assim, ele se relacionou muito bem com os outros detentos, ele mandou vídeo para as famílias dos outros detentos por WhatsApp, por celular, sei lá. Teve um que até caiu no Twitter, ele dizendo que, tô aqui com, não lembro o nome do cara, né? Tô aqui com o Matias, ele é o meu delanteiro favorito. Tipo... O cara jogou com o Messi, com o Eto'o, entendeu? Tipo, esse aqui é meu atacante favorito. Mas, de qualquer jeito,
ao mesmo tempo que isso tem um lado carismático, tem um lado ali que é meio surreal, cara. Que parece que ele não realmente, o negócio ali é em relação ao irmão dele, a real é essa. Mas, então ele agora vai aguardar julgamento no hotel com piscina privativa.